Uma universidade da Espanha mandou pedir para o reitor da UFRN calar a boca de uma pesquisadora brasileira. Só que ela não fez nada de errado, ela só disse a verdade e foi plagiada. A Gláucia L. Silva é bióloga, doutoranda na UFRN, bolsista da CAPES, ou seja, ela desenvolve a pesquisa dela com financiamento de dinheiro público brasileiro. Ela criou o chamado método Taylor Swift de ensino de botânica, uma forma de ensinar botânica usando os videoclipes da Taylor Swift como uma ferramenta de aprendizagem. E não, isso não é uma brincadeira. Ela apresentou esse método no Congresso Internacional de Botânica em Madrid, em julho de 2024. Depois, em agosto de 2025, ela publicou o trabalho na Annals of Botany, da Universidade de Oxford, uma das revistas científicas de botânica mais respeitadas do mundo. O trabalho ainda foi destaque em veículos como G1, Capricho, Jornal da Band, ou seja, esse método já era conhecido muito antes de qualquer outra pessoa tentar se apropriar dele. Só que daí, em dezembro de 2025, o professor Joaquim Moreno, da Universidade Miguel Hernández de Elche, na UMH, na Espanha, publicou um capítulo de livro pela editora Octaedro, usando justamente o método da Gláucia. Ele utilizou dados do artigo dela, chamou aquilo de uma metodologia inovadora, apresentou como algo novo. E não citou a autora em absolutamente nenhum momento. E aí a situação piorou muito, porque a própria UMH divulgou esse método como se fosse uma criação do professor Joaquim. Isso simplesmente não era verdade. Além disso, a universidade financiou e premiou esse trabalho com quase R$7 mil em recursos públicos, mesmo sendo um método que não foi desenvolvido por ele, foi desenvolvido pela Gláucia. A pesquisadora tentou resolver tudo da melhor forma possível. Primeiro, ela enviou e-mail para o professor, para a universidade, para o departamento responsável, e só o professor Joaquim respondeu. E por escrito, ele admite que o capítulo publicado por ele era, sim, semelhante ao artigo da Gláucia. Depois disso, o próprio diretor da UFRN entrou no caso. Ele enviou uma carta oficial ao reitor da UMH, ao professor Joaquim e à editora Octaedro, anexando 17 provas documentando esse plágio. E o reitor da UMH, o professor Juan José Ruiz Martínez, sequer respondeu. Foi daí que a Gláucia decidiu recorrer à justiça. E ela abriu uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar cerca de R$30 mil para custear esse processo que era internacional. A meta foi alcançada, a campanha foi encerrada e ela agradeceu publicamente à comunidade Swift, aos cientistas, aos botânicos e a todas as pessoas que contribuíram para que ela pudesse defender os próprios direitos. O vídeo que ela pedia ajuda acabou viralizando. E foi somente depois dessa repercussão que a UMH e a editora Octaedro finalmente responderam ao reitor da UFRN. Eles não responderam antes, só responderam depois que a pressão pública aumentou. Sabe qual foi a resposta? Em nenhum momento eles contestaram as provas apresentadas. Nenhuma das 17 provas enviadas. Em vez disso, eles reclamaram do fato da Gláucia ter levado o caso às redes sociais e pediram que o reitor da UFRN transmitisse a ela o recado, para que ela parasse de falar sobre esse assunto publicamente aqui na internet. Ao mesmo tempo, a editora Octaedro disse em público que havia iniciado uma revisão desse caso. Mas, na comunicação enviada ao reitor da UFRN, eles contaram outra história. Informaram que quem estava avaliando o capítulo do professor Joaquim era justamente a própria UMH, ou seja, a universidade que ele trabalha. Então eles estavam aguardando que a própria instituição do autor investigasse o caso. Um discurso para o público, um discurso para o reitor. Enquanto isso, o capítulo continua publicado exatamente como estava. E o e-mail em que o próprio Joaquim admite a semelhança permanece conhecido pela universidade e pela editora sem que nenhuma correção tenha sido feita. O diretor da editora Octaedro ainda classificou como indivíduos muito agressivos as pessoas que estavam cobrando um posicionamento da editora. Até o momento da gravação desse vídeo, a Gláucia já recebeu 3 pedidos para ficar em silêncio. 3! E isso acontece justamente porque quem está sendo pressionado é grande demais para simplesmente ignorar esse assunto. É exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A ciência brasileira não é fonte gratuita, não é um conteúdo livre para qualquer outro país usar, divulgar, premiar, lucrar, sem reconhecer quem realmente criou esse trabalho. Uma bolsista da CAPES desenvolveu um método reconhecido internacionalmente, publicou em uma das melhores revistas científicas do mundo, e ainda assim precisou fazer uma vaquinha, um financiamento coletivo para conseguir lutar pelo direito de ser reconhecida como autora da própria pesquisa. Quem trabalha com ciência no Brasil sabe o quanto é difícil produzir uma pesquisa de qualidade.
Agora imagina você dedicar anos da sua vida a um projeto, ver outra pessoa copiar esse trabalho, receber prêmio com dinheiro público e ainda pedir para que você fique em silêncio, só porque ela está numa posição de poder em outra instituição, em outro país. Esse assunto não pode esfriar, é exatamente isso que eles querem. Que a Gláucia se canse de falar, que todo mundo esqueça desse caso. Mas isso não pode acontecer. Se você quiser acompanhar o caso, siga a Gláucia lá no TikTok, que é @glaucia.l.silva. Ela é botânica, doutoranda na UFRN e está documentando todo o processo por lá. Compartilhe esse vídeo, comente, envie para outras pessoas, principalmente os cientistas. E outras pessoas que também não têm nada a ver com ciência. A ciência brasileira precisa ser respeitada. A ciência precisa ser respeitada como um todo. Eu sou a Sarah Cura, bióloga, comunicadora e gente como você.